John Piper é ótimo, mas o fã-clube... Olá, eu sou o Victor Fontana e eu estou pronto para ser cancelado. Quer dizer, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco o seu também. Para isso você já sabe, né? Deixa o seu like, nesse caso aqui talvez dislike, o seu comentário e não se esqueça de se inscrever nesse canal, cara pálida. Eu não vou falar nada que vai te ofender não, é verdade. Se inscreve aqui no canal que você vai ter muito conteúdo bíblico, teológico para aproveitar. E hoje o tema não é o John Piper, é o fã-clube. Claro, porque o John Piper é muito bom e poderia ser, na verdade, qualquer bom pregador. Eu estou usando o John Piper aqui porque, ocasionalmente, o que aconteceu que me fez gravar esse vídeo tem a ver com ele. Mas acontece, com frequência, com bons pregadores aí da internet. Os caras amealham um grupo de seguidores, de pessoas que assistem às suas pregações, nada de errado com isso. Bons pregadores são assim mesmo. Eles vão fazer com que várias pessoas queiram ver as pregações. Natural, normal. E ao fazer isso, eles não têm nenhum controle sobre o que essas pessoas que veem os cultos vão dizer e como elas vão se comportar. Então, estou falando do Piper, poderia ser do Tim Keller, poderia ser em outros tempos passados talvez, Mark Driscoll. Quem lembra do Driscoll, deixa aqui no comentário. Eu lembro do Mark Driscoll, eu adorava as pregações dele, deixa aqui no comentário. Ou você fala, não, eu nunca gostei do Mark Driscoll, mas deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E qual que é o problema então? A comunidade que gosta do John Piper é tóxica? É por isso que você está gravando esse vídeo? Não estou dizendo que a comunidade que segue o Piper ou o Keller ou, sei lá, algum outro bom pregador, o Rick Warren, sejam tóxicos. Mas existem alguns padrões comportamentais de fã-clube, e esse é o ponto. Será que faz sentido um pregador ter um fã-clube? E esse é o grande ponto. Tem alguns comportamentos de manada e de fã-clube que me fazem questionar o fã-clube. Pois é, você aí que gosta do Piper, talvez esse vídeo seja uma excelente oportunidade de reflexão para você avaliar como você tem se relacionado com o conteúdo, seja do Piper, seja de qualquer outro pregador. Seja deste canal aqui, embora eu não goze em absoluto da mesma respeitabilidade ou da mesma quantidade de pessoas que seguem e que ouvem o meu conteúdo, como é o caso do Piper, do Keller, do Rick Warren, aqui no Brasil do Augustus Nicodemos Lopes ou do Hernandes. Nossa, o Hernandes é enorme, certo? Talvez seja uma grande oportunidade para você se avaliar. Muito bem, uma das coisas que me incomoda profundamente como cristão e como produtor de conteúdo e como teólogo também é o uso desses caras como fonte principal ou muito relevante de informação teológica. Deixa eu falar uma coisa para você. Pregações, elas existem para expor o texto bíblico e, de alguma maneira, fazer com que esse texto bíblico tenha algum tipo de ressonância com a vida de quem escuta. Em grande medida, esses excelentes pregadores têm uma excelente habilidade nisso. Fazer essa conexão da sua vida com o texto bíblico e você fala assim, nossa, esse meu problema eu nem conseguia colocar em palavras e agora esse cara descreveu com precisão o meu problema e além disso trouxe um ensinamento bíblico que resolve ou ajuda a resolver esse problema que eu tenho. Fantástico. E esses pregadores muitas vezes são fantásticos por causa disso. Aliás, não apenas esses. Ao longo da história, nós temos grandes exemplos de gente que sabia fazer isso muito bem. Billy Graham, Charles Spurgeon, entre outros. Isso significa que uma peça expositiva como é um sermão não tem o intuito, não foi desenhado, esse artefato cultural não foi desenhado para resolver questões teológicas, embora aborde
questões teológicas, explique questões teológicas, muitas vezes com competência. Se não foi desenhado para abordar questões teológicas, pelo menos de maneira exaustiva ou definitiva, esse não deve ser o principal conteúdo que você utiliza para resolver as grandes questões da teologia que está na sua cabeça. Ou das grandes questões da teologia que de alguma forma dialogam com a sociedade. Vale para o Keller, vale para o Piper, vale para o Martin Lloyd Jones, grande expositor, pregador, vale para o Stott no que diz respeito às suas pregações. Teologia é um assunto complicado, por mais que digam que e o simples de coração, depois você assiste meu vídeo, porque a Bíblia é um livro difícil, talvez você pegue aí o que eu estou querendo dizer. Mas o meu vídeo aqui, a pregação lá, vai te ajudar a entender um pouco melhor as coisas, mas você só vai ter uma opinião um pouco mais sólida com a leitura, e com a leitura de material mais técnico. Você pode ter uma opinião sem a leitura desse material técnico? Claro. Você pode, inclusive, estar correto sem a leitura desse material técnico? Evidente. Agora, você não pode tratar a sua opinião como se ela fosse a opinião, sem você ter se engajado com a literatura que trata do assunto que a sua opinião está tratando. E um sermão não trata. Um vídeo do Vitor Fontana não trata. A gente introduz, a gente comenta, mas a discussão de fato sobre aquelas questões não estão num podcast, não estão num vídeo, não estão num sermão. Seja do John Piper, seja do Tim Keller, seja do Augustus Nicodemos Lopes, um vídeo do Iago Martins, meu, do Douglas, do Teologueiros, ou quem sabe aí uma entrevista com o N.T. Wright. Não resolve. O que resolve é você se engajar com a literatura técnica. De forma que você pode ter a sua opinião antes disso, mas não trate a sua opinião como se fosse o suprassumo das opiniões. Esse é o grande ponto. O outro grande ponto é que com o John Piper, costumeiramente isso acontece com alguns outros também. Se você é um desses, não faça isso. Mas o John Piper falou que tarararará, como se isso encerrasse qualquer discussão a respeito de teologia, de Bíblia ou de engajamento com a sociedade. Para uns é o Piper, para outros é o Keller, para outros é o MacArthur, para outros é não sei quem. Não é assim. Além disso ser uma falácia de recorrer à autoridade indevidamente, sem se engajar com os argumentos de fato que tem mérito naquela questão, deixa eu falar uma coisa para você. Pastores, pregadores, o Vitor Fontana que vos fala aqui, nós raramente somos, dificilmente somos, e em última análise quase nunca somos, autoridade em algum assunto teológico. Como assim vocês não são autoridade em algum assunto teológico? Não, a gente é bom. O Piper é um comunicador brilhante, um excelente pregador, e conhece teologia, e quando ele fala algo a respeito de teologia, seja num vídeo ou quando ele escreve num livro, ele fala coisas boas, frequentemente ele está correto, ele sabe fazer a divulgação desse material teológico com responsabilidade muito bem. Mas em nenhum desses assuntos ele é um especialista. Embora ele tenha um doutorado, e um doutorado na Alemanha, isso é digno de todo o nosso respeito, ele não é um acadêmico de referência em nenhum assunto da teologia. Ele é um bom conhecedor, ele é um connoisseur, ele é um bom conhecedor dos assuntos teológicos de maneira geral e exprime isso bem, como faz também o Keller, como fazem também outros pastores e pregadores que você conhece. Mas nenhum argumento de autoridade eu posso dar para o Piper, porque ele não é um especialista em Lucas, por exemplo. Se você quer saber quem é um especialista em Lucas, você vai ler alguém que tem a carreira dedicada à pesquisa nesse material. Não é o caso do Piper. Então você vai pegar o Darrell Bock, você vai pegar o François Bovon, você vai pegar a Loveday Alexander. Essa é a ideia. Se você quer uma opinião bem fundamentada a respeito daquilo. Então nem o Piper é autoridade, nem o Keller é autoridade, exceto naquilo que eles, de fato,
se tornaram grandes pesquisadores daquilo. Então, você pode dizer que o Keller, na missiologia urbana, dentro de um contexto pós-cristão, ele tem ali alguma autoridade? Dá para dizer isso. Dá para dizer isso. Mas porque aquele é um foco muito específico da pesquisa dele. Você pode dizer que o Hernandes Dias Lopes é, de alguma maneira, uma autoridade em pregação expositiva, no assunto pregação expositiva? Sim, dá para dizer isso. Agora, não dá para chegar... Tem gente, e aí o problema não é deles, o problema é do fã-clube, que não tem no John Piper um pregador, tem no John Piper o John Papa. Então você fala uma coisa, o cara fala, não, mas o John Papa, ele diz isso. E encerra a questão. Sendo que, assim, é só uma opinião de um pregador sensato, coerente, mas pessoas sensatas, coerentes, inteligentes, costumeiramente estão erradas. Em especial quando não é o assunto de domínio delas. Isso é especialmente notável no debate do próprio John Piper com o N.T. Wright. Aí depois você pode pesquisar que debate é esse, quem teve os melhores argumentos, como que a coisa funcionou. Não vou tratar nesse vídeo aqui específico. Mas o ponto é esse. Seja o Piper, seja o Keller, qualquer um desses caras. Estou citando bastante esses dois, porque esses dois aparece muita gente. Ah, mas o fulano falou tal coisa. Não, gente. Se o fulano, se o Piper falou tal coisa, quem que o Piper está mencionando como referência de literatura técnica? Essa pessoa que é referência, uma literatura técnica referencial, ela está argumentando por quê? Qual a fonte primária que esse cara está usando para dizer o que ele está dizendo? E esse argumento faz sentido? E será que esse cara que o Piper está usando como referência, provavelmente muito bem, já que o Piper é bem informado e tal, será que esse cara ele representa o consenso acadêmico a respeito do assunto, ou ele é apenas uma das vozes e existem outras vozes dissonantes que nós precisaríamos escutar? Percebe? Então, só o que eu estou querendo dizer é o seguinte, tem muita gente que tem se comportado como dono da razão porque descobriu um bom pregador outro dia, porque tem acompanhado um baita de um pastor. E eu queria te lembrar que algumas dessas figuras, às vezes até mesmo caem, como foi o caso do Josh Harris, quem sabe um dia ele volta, do Mark Driscoll, que teve lá os seus problemas, do Bill Hybels, poxa vida, mais recentemente do Ravi Zacarias. Então, não tenha essas vozes como vozes de autoridade última sobre quaisquer assuntos que a gente trate no campo da teologia. Muito menos oprima o teu amiguinho como se você fosse dono da razão. Porque a razão, o logos, dela não nos importa sermos donos, mas escravos. Do verbo, da palavra, nós somos servos. Tá certo? Esse era o meu recado para hoje. Não seja fã-clube de ninguém, muito menos meu. Se eu vi alguém falando que eu sou do fã-clube do Vitor, o Vitor não sei o quê, eu vou repreender o cara, tá bom? Deu para não me cancelar depois desse vídeo? Vitor, isso aí era só um vídeo de opinião, faltou conteúdo, hein? Aí você vai nos vídeos passados essa semana que eu entreguei conteúdo pra caramba. Falei da Septuaginta, falei de outro negócio complicado aí, o que eu tinha falado? Sim, falei do Sola Escritura dentro da teologia reformada, tudo essa semana. Tô entregando conteúdo pesado, então não me vem com essa história de que, esse vídeo aqui é só de opinião, blá, 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 blá. Não. Volta aí nos vídeos da semana que tem conteúdo do bom aí, pesadinho pra vocês, tá bom? Esse era o meu recado pra hoje. Dá uma passadinha aqui nos links na descrição para conhecer meu curso, essas paradas todas. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!